Meninos, atenção, a gente vai entrar agora aqui nessa polêmica, porque é uma polêmica, tá todo mundo comentando. As pessoas, elas querem entender o que aconteceu com o Goiás nesse momento de instabilidade, de oscilação na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí a primeira pergunta que vem é a pergunta premiação. Bicho, tem bicho atrasado? A premiação é baixa? Não tem premiação por vitória? O que está acontecendo com a premiação do Goiás? Por isso que a pergunta está aparecendo aí no GC, aqui embaixo para você. Premiação é o problema do Goiás? O que eu fiz, né? Como um apresentador aqui da Band News Goiânia, rádio de ponta, a maior rádio do Centro-Oeste brasileiro, a maior audiência, a gente tem que ter uma preocupação de movimentar os bastidores. Então peguei meu telefone e falei com a fonte que eu confio demais no Goiás. É uma fonte que sai água pra caramba, sabe tudo essa fonte. Todas as informações dos bastidores, essa fonte tem. E aí eu perguntei pra ele didaticamente. Falei assim, fonte, o problema é premiação? Me conta como funciona, qual que é o modelo de premiação do Goiás nessa Série B do Campeonato Brasileiro? Aí a fonte me passou o seguinte, estou lendo aqui o que me escreveu a fonte. Tiago, a premiação é por partida. A premiação pelo acesso e premiação pelo título, ou seja, são 3 modelos de premiação. A cada jogo tem uma premiação no caso de vitória, algumas partidas pagas premiação também por empate, principalmente fora. Tem uma premiação pelo acesso, que é um pouco menor, e uma premiação gorda, recheada, bacana, poupuda, pelo título também, porque o Goiás, ele quer voltar à Copa do Brasil. Os valores pelos jogos estão rigorosamente em dia. O rigorosamente em dia ele me mandou ainda em negrito, assim, bem chamativo. Os valores pelos jogos estão rigorosamente em dia. Os outros também estão, porque o Goiás ainda não alcançou o objetivo, né? Então, de fato, os jogadores só deveriam receber a premiação pelos jogos. A premiação foi definida e aceita pelos atletas antes do começo do campeonato. Existe premiação extra em jogos chaves. Ou seja, por exemplo, um Vila Nova e Goiás. Tem uma premiação extra. Sexta-feira agora, contra o Coritiba. Premiação extra. O Goiás dá uma turbinada nessa premiação. E essa informação que eu achei muito relevante. Diante dos resultados adversos, os jogadores deixaram de ganhar mais de R$1 milhão em premiação. Diante dos resultados adversos, essas últimas derrotas, esse momento conturbado do Goiás na Série B, os jogadores jogaram fora, na lata do lixo, mais de R$1 milhão em premiação. Ou seja, são detalhes exclusivos que a Band News Goiânia está detonando para você agora, 1h37 da tarde, aqui no Debate das Feras. Diante dessas informações que a gente colheu e repassou aqui, eu pergunto para os senhores, abro o debate. A premiação é o problema do Goiás? Sim ou não, Matheus Carvalho? Com certeza não. Com certeza não. E aí levanta essa situação de bicho, cara. Aí pega esses jogadorzinhos mais revoltadinhos, esses jogadores que não vão ficar no Goiás para o ano que vem. Aí eles podem dar esse tipo de grito, entendeu? Tem jogador lá no Goiás que eu sei que não vai permanecer para o ano que vem e eles também sabem que não vão permanecer. E isso aí pode acabar causando um mal-estar. Então, assim, eu nem levantaria essa possibilidade, até porque, cara, seja Goiás, seja Vila, Atlético, qualquer equipe do campeonato, os dirigentes sabem a situação de bicho. Nenhum dirigente entra num campeonato com um time que vai brigar pelo acesso, pelo título, sem entrar em um acordo com os jogadores sobre bicho. Então isso é bobagem, levantar esse tipo de possibilidade. O Goiás ele não está tendo resultado por outros fatores. E aí eu coloco muito mais que invenção do Mancini, em escalar alguns atletas questionáveis. O estilo de jogo não está dando certo, está sendo um estilo extremamente manjado, muito bom para quem joga em contra-ataques. Então, o problema do Goiás não é bicho, dinheiro, salário atrasado, tamanho do salário, renovação de contrato, nada disso. O problema do Goiás, neste momento, tem sido um problema técnico. 1h39, Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Eurodiesel com você, produtor rural da plantação até a colheita. 3576-3646. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. 3265-3333. Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. 62982360008. Mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelx 60 amperes com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. É dia do cliente da Primeira Mão Seminovos Saga. E você tem uma condição exclusiva. Realize o seu sonho. Compre agora e comece a pagar só daqui a 12 meses. A Primeira Mão Seminovos Saga
tem todas as opções para você, né, trocar de carro ainda neste mês de setembro. Consulte as condições, acesse o site e conheça primeirabansaga.com.br e também Hiperboreira, gente da gente, 100% goiano. Batemos 100 likes aqui, deixa eu só registrar 5 mensagens. Fabiano tá ligado com a gente. Thiago, o Goiás está perdendo por fraqueza. Fez uma primeira parte fora da curva e agora tá pipocando. Paulo Melo, Matheus Carvalho está certíssimo. Ivan de Carvalho, o Goiás vai pipocar igual Novo Horizontino. Elias Abreu, Rema, recorde de audiência do Desimpedidos. Bom pro Desimpedidos. Thiago Moraes também tá ligado, Goiás Cavalo Paraguaio. E o Maurício Rodrigues Fernandes também tá ligado, o Goiás está me cheirando a crise. Nivaldo Carvalho, esses são os detalhes. Esses são os detalhes. Os jogadores pegaram, isso aqui é a premiação deles, ó. Premiação deles aqui, ó. Pra você do FM, eu tô pegando aqui uma folha de papel, imitando a premiação. Eles fizeram isso aqui, ó. Jogaram fora, olha aqui, ó, o barulho do papel sendo amassado aqui, ó. Jogaram na lata do lixo R$1 milhão de premiação. R$1 milhão de premiação. Em derrotas pro Vila Nova, né, em tropeços em casa, por exemplo, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, R$1 milhão. Essa fonte me passou que o Goiás tem uma das melhores, se não for a melhor, premiação pelo acesso da Série B 2025. Diante desses dados, comandante, né, a oscilação do Goiás é técnica ou tem parte financeira envolvida? Tem, bicho. 1 milhão dividido para 34 pessoas dá R$30 mil, tá? Pra Série B é um baita de um valor. É, mas para jogador de futebol isso aí é troco. Então isso aí não é muita coisa, não. Para mim, isso aí está relacionado a dinheiro e é bom, a vantagem aqui é porque é igual testemunha em tribunal, ninguém escuta o que a outra testemunha está falando. O meu comentário em relação ao Goiás foi em cima disso aí. Eu acho que está relacionado à questão de premiação, esse negócio de premiação discutida antes do campeonato e nada é a mesma coisa, o jogador muda de ideia ao longo da competição. Chegaram jogadores com salários diferentes, o caso do Tite e do Ayrton Rato. Jogador com salário alto, ele chega, ele tem que jogar, de qualquer maneira, eles estão jogando bem ou não. Você vê que os dois não estão correspondendo, mas mesmo assim eles continuam como titulares. Então é bom a diretoria começar a rever essa questão dessa premiação que foi estabelecida antes de começar o campeonato. Para mim o Goiás vai subir independentemente disso aí ou não, só que eu acho que o Goiás tem que buscar o título, certo? Até porque o Goiás precisa disputar a Copa do Brasil no ano que vem. Porque se o Goiás perder para o Curitiba na sexta-feira, o que é possível, certo? O Curitiba vai abrir 5 pontos para o Goiás. É possível depois tirar essa diferença? Porque vão faltar 12 jogos, mas fica mais difícil, mais complicado você tirar essa diferença em reta final de campeonato. Então, eu penso que é algo que a direção do Goiás, aí não é Neoandrino, é a turma mais acima dele, até eu coloquei o Paulo Rogério, que é o mandatário máximo do Goiás, para avaliar esta questão, porque premiação faz com que time não atinja seus objetivos, sim. O Vila é um exemplo nesse sentido. O Vila já perdeu classificação por causa disso. Teve jogador no Vila Nova que teve capacidade de falar para o Cizenando Ferro. Cizenando não admite isso de jeito nenhum, mas aconteceu. Fala assim, presidente, o gol fica pequeno, tá? Sem bicho. Eu, se sou o Zenando, eu bateria na cara desse jogador de mão aberta para ficar a mancha dos 5 dedos na cara do jogador, para ele deixar de ser vagabundo, para ficar assim, marcado, o sinal dos 5 dedos na cara dele, para ele deixar de ser canalha o jogador. Certo? Então não precisa achar que premiação não faz com que jogador deixe de ganhar, que deixa sim, senhor. Então eu acho que a direção do Goiás precisa avaliar bem essa questão, porque coloco assim no condicional, né? Não posso afirmar isso, que seria leviandade de minha parte, que pode estar relacionado a isso, porque nós discutimos e definimos isso antes de começar o campeonato. Isso não é garantia que um campeonato de 38 rodadas, isso não mude ao longo da competição. E não precisa achar que jogador vai ganhar porque ama a torcida, ama time. Não! Jogador ama dinheiro. Se a coisa mudar ao longo do campeonato, se o grupo der uma quebrada na harmonia, porque tem isso também,
se der problema, vai... Não são todos os jogadores, não fazem pacto, assim, não, vamos começar a entregar, não. Alguns jogadores são complicados demais da conta. Então, é algo que precisa ser avaliado pelo Goiás, porque o Goiás realmente teve uma queda de rendimento aí nessa reta final de campeonato. A Benevita tem 7 cestas prontas, além da opção para quem precisa de soluções exclusivas. Acesse o site e conheça, ela tem todas as opções para você. cestasbenevita.com.br. Promoção em dobro Belcar Veículos. Compre agora e comece a pagar a sua parcela daqui a 12 meses. A Belcar e a Volkswagen conseguiram condições exclusivas para você. Belcar Veículos, boa de negócio. Tá precisando de comprar ou trocar a sua ferramenta por uma nova? Fale com o timaço da Smafer Ferramentas. Melhores marcas e o menor preço sempre. Conheça a nossa mega loja na Avenida Aderup, 1296, Vila Canaã, pertinho do Banco Bradesco. 629-9102-8217. Smafer Ferramentas. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno. 3241-2266. 3241-2266. E é claro, né? Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo do Metro e mais de 90 dias de garantia. Em Goiânia, ligue agora e confie. A Sopema é top. 6239285114. 6239285114. Vai deixando o teu like você de casa. A gente bateu 120 agora, com 200 likes. Mais uma passada aqui no chat ao vivo. Maestro Tim, tem a ver ou não essa queda do Goiás com questão de premiação? Eu achei os valores muito bons para a Série B. Tá doido. Tem premiação pelo acesso, premiação pelo título da competição e já tem uma premiação por partida. Por exemplo, sexta-feira eu tô sabendo que pinga mais. Se o Goiás trouxer um empate, tem premiação. Vitória é uma premiação dobrada. Então, assim, os jogadores estariam jogando dinheiro fora. A informação é que mais de R$1 milhão deixaram de ser pagos por conta dessa sequência aí. Tem premiação no meu ou não tem nessa queda de rendimento do Goiás, Tim? Pra mim, não. Pra mim não tem. Pra mim a gente já estava vendo o Goiás jogando e não jogando bem e mesmo assim vencendo, tanto que a gente falava da eficiência do Goiás. Por muitas vezes, você mesmo falou, importante na Série B é vencer, né, pela competitividade que é a Série B, as equipes serem muito parecidas ali, né, um tipo de jogo mais de pegada. Então eu vejo que o Goiás sempre foi um time que honrou com seus compromissos, é um time que sempre pagou muito bem, quem estava no meio do futebol aí sabe disso. Essa questão de bichos, e normalmente é assim mesmo, os clássicos sempre são maiores, né? Eu tenho certeza que o clássico contra o Vila tinha uma premiação muito boa e o Goiás não jogou bem. Você lembra o ano passado? Do ano passado também, foi 2003, teve um jogo contra o Santos, R$1 milhão para o outro jogo aqui, e o Goiás acabou não conquistando. Então eu vejo que, além de premiação, você conquistar um título, como o Goiás tem a possibilidade de conquistar esse ano, um acesso para a Série A, você tem a valorização também do próprio jogador. Então eu vejo que o Goiás está passando dificuldade nesses momentos na parte técnica, caiu muito o rendimento de alguns jogadores, e isso às vezes acontece mesmo no campeonato de 38 pontos, tem uma queda de rendimento. Ontem mesmo nós falamos a queda de rendimento de um Tadeu, que é o grande ídolo do Goiás nesse momento e que não está fazendo partidas como a gente acostumou ver o Tadeu fazendo milagres. Para mim tem um trabalho do Mancini também que ele perdeu um pouco essa linha de time titular, de como escalar o time, fazendo algumas invenções ali, improvisando jogadores, fazendo umas mudanças radicais no time e essas mudanças não deram certo. Então eu vou muito mais por essa linha, porque eu vejo que o dinheiro ele é muito importante. E a premiação do Goiás, como você está adiantando aí, é muito boa. E você vai lembrar uma situação também o ano passado, no próprio Vila Nova, que o presidente Hugo Jorge Bravo falou que o Vila ia pagar a melhor premiação dos 20 clubes. E que cobriria qualquer oferta anunciada. E o Vila subiu? Não. Então, pra mim, eu vou nessa linha, entendeu? 2023 muitas vezes, também tinha uma premiação violenta. Justamente. E eles não deram conta do ABC. E eu vou muito nessa linha. O dinheiro é importante, o jogador, como todos, precisam e gostam de dinheiro, sem dúvida nenhuma, precisa, é necessário. Mas o dinheiro, para mim, nesse caso do Goiás, não é o que está fazendo o Goiás cair de rendimento. Para mim, tem outras situações aí que estão pesando nesse momento. E a gente torce para que o Goiás consiga recuperar já nesse próximo jogo. Porque quando você vence um jogo dessa grandeza, primeiro contra segundo colocado, as coisas tranquilizam. E eu tenho certeza que esse assunto aí vai ficar para escanteio, né? Vai deixar de lado. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, experimente receita de deliciosos momentos. 1h49 da tarde, debates das feras, oferecimento Nisa Seminovos. Acesse nisaseminovos.com.br. Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas.
Like Imóveis, o like das cenas do esporte é da Like Imóveis. A Camargo, seu distribuidor autorizado Betiza. E da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. Deixa eu só dar um recado para o torcedor do Goiás. Eu entendo o torcedor do Goiás, eu já fui de arquibancada, eu sei que é um momento de aflição, é um momento de dúvidas, né? O torcedor ele busca qualquer tipo de problema para colocar em cima dos resultados. Só que, cara... Qualquer tipo de explicação, né? São muitas situações que o torcedor coloca justamente pela insegurança. Mas o recado que eu quero dar, Thiago, é que a diretoria ela está trabalhando de uma maneira intensa nessa reta final. Seja no fator financeiro, de bicho, questão salarial, questão de renovação de contrato com alguns atletas, questão de outros atletas que vão sair, e aí tem que ter um cuidado especial para esse jogador não tirar o pé, não abaixar a cabeça e deixar de jogar. Então a diretoria do Goiás, ela tem trabalhado intensamente nessa reta final. E um exemplo disso é que neste jogo contra o Curitiba, a diretoria do Goiás estará em peso em Curitiba. Toda ela praticamente. Né? Toda ela praticamente estará lá em Curitiba para acompanhar o jogo, o que não é normal em qualquer clube, certo? Então a diretoria vai estar acompanhando, seja em qualquer for a situação. Então o clube não está abandonado, não tem diretor dormindo, não tem diretor achando que está tudo certo, que vai subir automaticamente, porque isso não está acontecendo. A diretoria tem trabalhado pela evolução do clube, por lutar pelo acesso, por lutar também pelo título. Agora, vai a minha opinião, e o torcedor pode não gostar. Se o Goiás não ganhar do Curitiba, independente se seja o Curitiba, porque é uma grande equipe, eu não manteria o Mancini. Sério? Eu não manteria o Mancini. Aí eu já buscaria um outro fôlego, um outro discurso, uma outra movimentação no vestiário. Então não é uma informação que eu estou dando, é uma opinião, e olha que o Mancini, eu falei lá no começo do campeonato que ele era o milagreiro, era o cara que o Goiás precisava. Só que, cara, você enche o seu tanque de gasolina, se você não reabastecer, o tanque vai acabar e você vai ficar no meio da estrada. E eu acho que a gasolina do Mancini acabou. Rapaz, sua opinião é pesadíssima, polêmica pra caramba, eu discordo frontalmente dela, mas é uma baita de uma opinião, inclusive, para debate aqui na mesa. E você nem sabia da pauta, olha o que eu pedi aqui para nossa produção. Pedi os dados, os números do Mancini nessa Série B do Campeonato Brasileiro, desde a volta dele. 27 partidas. Ele foi vice-campeão da Copa Verde, né, empatando o jogo aqui no estado de Serra Dourada e perdendo nos pênaltis. São 13 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. 56% de aproveitamento. O Matheus Carvalho aqui levanta, né, um tema de demissão do Mancini, que tem quase 60% de aproveitamento. É pra isso tudo, meninos? Mas é interessante a gente ver a porcentagem do segundo turno. É 32, 33. A gente não pode abraçar a história do Goiás no campeonato, sendo que foi uma história muito bonita no primeiro turno e uma história de terror no segundo turno. Então, assim, a gente tem que colocar no peso exatamente isso. Não é o histórico geral, porque o histórico geral, ele não funciona. O Vila Nova, em 2023, passou boa parte do campeonato no primeiro turno nas primeiras colocações. Segundo turno, o que aconteceu? Saiu do G4 e não subiu. Dirija os SUVs mais tops do mundo, eles estão conquistando todos os países e também o Brasil. O Moda E5 é o novo queridinho ícone fashion em sua versão elétrica e com 345 km de autonomia. A revolução da revolução começou na Tiger Moda, na Avenida T8, Setor Bueno. Gente, atenção, viu? Venha conhecer a nova loja da nossa Suprema. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Bagel APC. Entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais pelo site suprema-go.com.br. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. 3272-1881. E o WorkBR. Há mais de 15 anos, a WorkBR é campeoníssima em soluções para emissão de notas fiscais eletrônicas e certificados digitais para CNPJ e CPF. WorkBR, garanta o crescimento do seu negócio. WorkBR, a melhor amiga do empresário goiano. 629-9194-3827. Vai deixando o like você de casa, hein? Vai deixando o teu like. Tim, antes da tua opinião aqui e também a do Nivaldo Carvalho sobre esse comentário quente, polêmico do Matheus Carvalho, segundo o Matheus, caso o Goiás perca a partida da sexta-feira, ele, Matheus, demitiria o Mancini, trocaria o comando do Goiás. Não sei se é pra isso tudo, quero a opinião dos senhores. Só uma informação aqui, misturada com curiosidade, ok, Tim? Ok. Eu recebi uma informação mais cedo, e de fato essa informação procede, até porque algum tempo atrás eu tinha um contato muito pequeno com o seu Elcio, que é o pai do Tadeu.
Eu tinha me esquecido desse detalhe. A família do Tadeu é do Paraná. A família dele é do Paraná. E eu recebi uma informação aqui de uma fonte que quase toda vez que o Goiás jogava em Curitiba, o Tadeu tinha aqui aquele momento de família, um churrasquinho, uma resenha. Então, Curitiba sempre foi uma cidade onde o Tadeu gostou de jogar, por conta da proximidade com a família dele, principalmente o pai e a mãe. E aí, dessa vez, ele voltou para Goiânia, gente. Ah, tá suspenso, tudo bem, mas poderia ter ficado, né? A gente até debateu esse assunto aqui. Então tem mais esse ponto extra, esse ponto a mais. O que será que aconteceu? Eu tô curioso para saber, porque a família do Tadeu é do estado do Paraná e, segundo essa fonte me passou, todas as vezes que o Goiás joga em Curitiba, ele tem esse momento familiar, esse momento de reaproximação, de encontro e tal. Então despertou ainda mais a minha curiosidade essa volta do Tadeu para Goiânia. Mas enfim, me passa aqui a produção, 38,9% de aproveitamento nessa segunda parte da Série B. Ele fez 7 pontos em 18 possíveis. É pra isso tudo ou você tá contra o Matheus Carvalho, Tim? Não, pra mim não seria momento da missão do Mancini, mesmo com a derrota para a equipe do Curitiba. Eu analiso que realmente o Goiás caiu o rendimento, o trabalho do Mancini nesse momento ele está deixando a desejar em algumas situações, mas eu ainda não descarto que o Mancini é um baita de um treinador e tem condições de sair dessa situação onde o Goiás está passando por essa instabilidade. E esse jogo do Curitiba é um jogo onde, para mim, o Goiás não entra como favorito, até porque pega o líder, jogando em casa, o momento do Curitiba é melhor. Então eu vejo que se acontecer uma derrota, a não ser que seja uma derrota acachapante, uma goleada, coisa que eu também não acredito, eu vejo como dentro de uma naturalidade. E a sequência do campeonato, para mim, o Mancini tem condições de recuperar. É lógico que o treinador nunca tem cadeira cativa, mas eu não demitiria, não. Eu ainda acredito que o Mancini é um treinador muito capacitado para levar o Goiás para o acesso e também para brigar pelo título. Lógico, se perder o jogo, a questão de título ela vai ficar um pouco mais complicada, mais distante. Curitiba abre 5 pontos, tem a possibilidade ali do fechamento da rodada do Criciúma passar o Goiás, a própria Chapecoense, então fica um pouco mais complicado. O mas Remo, eu ainda caso vença o Vila, vai encostar. Vai encostar. Então, mas eu acredito ainda que o Mancini é um treinador capaz, sim, de levar o Goiás à Série A, de brigar por esse título. Para mim, ainda ele tem um controle bom do grupo, ele precisa de fazer escolhas melhores, tomada de decisões melhores, tanto na escalação inicial como na hora da leitura do jogo, de fazer as mudanças no segundo tempo, principalmente. 1h57, Nivaldo Carvalho, perdendo o jogo da sexta-feira, o Mancini balança no comando do Goiás? Ou não? Não, o Mancini recentemente recusou, não proposta, né, mas nem quis conversar com o Vitória da Bahia, né, então isso aí é uma coisa completamente fora de cogitação, e não sairia do Goiás de forma alguma, até porque uma saída de um treinador, onde o Goiás, mesmo perdendo o jogo, ele continuaria numa situação relativamente tranquila, inserido no G4, e o adversário seguinte é o Paysandu, onde a tendência é vencer em casa, e ele continuaria numa situação bastante confortável no G4, penso que é algo completamente fora de cogitação por parte do Goiás. 1h58, Rosivaldo Machado dos Santos. Thiago, o Goiás está disputando o título e vocês já querem demitir o Mancini? Rosivaldo, ninguém aqui está querendo demissão do Mancini. O que aconteceu foi que o Matheus Carvalho deu uma opinião dele, pessoal dele, que caso o Goiás não vença na sexta-feira, ele, Matheus Carvalho, e tão somente ele, mandaria o Mancini embora. Mas aí eu vejo... Eu não trocaria o comando do Goiás nem a pau. Não sei se o Nivaldo... Até porque no mercado hoje, Tim, não tem um treinador à altura. Não tem. Não é fácil de achar um treinador para a Série B melhor do que o Mancini, que o Goiás consiga trazer nesse momento. Mas eu vejo o seguinte, até não sei se o Nivaldo concorda, até porque o Matheus já pensa que perdendo o jogo pro Curitiba seria o ideal trocar. Mas ele perdendo pro Curitiba, ele já vem com uma pressão muito grande. Porque aí, mais uma vez, ele vai pegar o Lanterna, né? Que é o Paysandu nesse momento. O Paysandu vai estar na zona de rebaixamento, ele não tem chance de sair da zona de rebaixamento nesse momento, mesmo se ele vencer essa próxima rodada. No máximo, ele vai passar a ganhar uma posição, então ele vai para um jogo chave. Aí, se ele tropeçar de novo, se perder de novo em casa, aí vai engatar 4 derrotas seguidas, caso ele perca para a equipe do Curitiba, aí eu já vejo uma situação perigosa e difícil dele continuar. Mas eu ainda acredito que o Mancini... Pro Paysandu. Se ele perder as duas... mas se perde Curitiba em casa pro Paysandu também, aí já corre risco, aí Thiago. Manda Mancini embora, Andrino, Tadeu, manda todo mundo, amigo. A gente tá falando em... Se o Goiás perder pro Paysandu, ele sai do G4. É isso que eu tô falando, que a gente já tá falando que ele correr risco de ele perder a possibilidade do título.
Mas o acesso, eu confio, acho que todos nós acreditamos ainda que o Goiás vai buscar o acesso. Total. Mas uma derrota pro Paysandu, aí ele já corre esse risco que o Nivaldo falou, de poder sair do G4, dependendo dos resultados. Então eu vejo que o Mancini, ele tá nessa volta dele no pior momento. Desde quando ele voltou pro Goiás esse ano, é o pior momento do Mancini comandando o Goiás. Mas é exatamente nesse ponto que eu quero mencionar. Esperar... Cara, eu não tô querendo demitir o Mancini. Eu sempre elogiei o trabalho do Mancini. Até porque você colocou uma condicionante, pra né? mim ele é Caso perca o jogo. Pra mim ele é um baita treinador, só que eu tenho que analisar o campeonato dentro daquilo que eu já conheço do campeonato. O Goiás, ele ficou o quê? Todas as rodadas no G4, né? E o Goiás fez isso em 2021. Só 3 rodadas que não, né? Sabia disso? Fora. O Goiás fez isso em 2021. Cara, pra você voltar pro G4 dá muito trabalho. É muito trabalhoso. E a gente tá num ponto em que o campeonato ele está extremamente equilibrado. Tem equipes que estão com fome para entrar no G4. O Remo é uma equipe, o Atlético Paranaense é outra equipe. Então, assim, esperar demais, esperar a corda arrebentar é perigoso, é um fator perigoso. Então, assim, nessa análise, não estou querendo tumultuar, não estou querendo derrubar o treinador. Para mim, ele é o maior da Série B, mas tem situações que a gasolina acaba, tem situações que o discurso ele fica repetitivo dentro do vestiário. Tem situações em que você tem um grupo de jogadores no primeiro turno e no segundo você muda, e isso aí dá uma desequilibrada dentro do elenco. Então, assim, eu torço muito para que o Mancini ele permaneça, mas em uma situação de derrota diante da equipe do Curitiba, eu o mandaria embora. E aí eu posso fazer uma pergunta de boteco? Você faz em nome das maiores marcas brasileiras. Debate das Feras, oferecimento Autovia Motors. Atenção! Conheça a nova loja da Autovia Motors, Avenida Senador José Rodrigues de Moraes Filho, 1550 no Parque Amazônia. 11 anos de tradição no mercado goiano. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia é na Autovia. Neste sábado, grande inauguração na parte da manhã. Venha tomar um café da manhã com a gente. GP Car Centro Automotivo, Avenida T63, Jardim América. Alternativa Autopeças. Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 3280-8383. Garavelo, setor dos Afonsos e setor rodoviário. 3280-8383. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. E Autopeças Brasil. Peça agora, 991-89-3952, Avenida Dom Serafim Gomes, 267, bairro Santo Hilário. Se fosse essa mesma situação lá no Atlético e uma derrota para o Curitiba, o Watson manteria o treinador? Eu acho que até o jogo contra o Paysandu. Eu acho que até o jogo contra o Curitiba. Mas eu vejo que até contra o Paysandu ele ficaria. É o maior problema de dirigente. O mercado tá muito ruim, Matheus. E cada dirigente tem um ponto de... Não, mas o Goiás fez isso em 2021. Se lembra que o técnico do Goiás era o Marcelo Cabo. E aí ele começou ali com umas decisões erradas, negócio equivocado, jogo preguiçoso. Qual foi a maior derrota que o Curitiba sofreu nesse Campeonato Brasileiro? A maior derrota do Curitiba foi pro Paysandu em casa. 5, não foi? 5-2. Mas fizeram o Moser. E o time se recuperou, voltou para a liderança. Então, essa situação de troca de treinador realmente... Só complementando aqui, Tim, em 2021, Marcelo Cabo era o técnico do Goiás, ele é mandado embora e quem sobe o time é o Glauber Ramos. O Glauber que sobe o Goiás naquele jogo contra o Guarani. Então eu vejo que ela é muito relativa. Tem pessoas, tem dirigentes, né, que são eles que tomam a decisão, que tem uma paciência mais curta. A gente cita o Adson aqui, que o Adson ele tem a maneira dele trabalhar e realmente o Adson, quando a paciência dele é muito curta, né? Começou a dar errado ali, ele já não paga para ver, troca. Tem outros que seguram um pouco mais, mas eu vejo que tem o peso também da questão do Mancini, por tudo que ele já fez, pelo nome que ele tem, pela grandeza que ele tem dirigindo um time em Série B, que passa essa confiança. Ele não é uma aposta, ele não é um treinador que chegou agora como uma aposta no Goiás, não, ele já mostrou capacidade no Goiás, já mostrou capacidade com esse elenco, então eu imagino que mesmo perdendo pro Curitiba, ele não cai. E depois do Curitiba, a sequência do Goiás, ele não pega nenhum time nos próximos 5 jogos que estão brigando pelo acesso. É uma sequência relativamente mais fácil. Tem Paysandu, tem Ferroviário, tem um clássico pela frente, que é o Atlético, mas em casa, mas ainda tem, depois do clássico, ele tem Volta Redonda, tem Atlético, então é uma sequência que ela não é tão pesada assim. E eu acredito que o Mancini tem capacidade para recuperar o Goiás.